Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito da tragédia que aconteceu no Jardim do Éden e o remédio que Deus trouxe, ou seja, a promessa de Deus para a humanidade caída. Todos sabemos que Deus colocou um casal lá no Jardim do Éden. O homem se chamava Adão e a mulher se chamava Eva, que são os nossos pais. Eles tinham tudo quanto se desejava ter. Primeiramente, a presença gloriosa de Deus. Todos os dias ali, conversando com eles, lhe dando paz, felicidade, tranquilidade. E também as bênçãos materiais. Tinham comida em abundância, tinham água, tinha tudo perfeito que se podia desejar para a humanidade. Não sabemos por quanto tempo eles permaneceram assim. Mas a Santa Escritura diz que então a serpente, que era a alimária mais astuta da terra, entrou naquela situação para tentar desfazer a obra de Deus. Então enganou Eva e Adão também caiu em pecado e comeram do fruto que Deus lhes disse que não comessem e assim pecaram contra Deus. Foi uma grande tragédia. O pecado entrou no mundo e com ele entrou também a morte. A natureza mudou, porque Deus falou contra a terra, disse: maldita é a terra. Amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente. E disse para Adão que ele, desde então, ia comer do suor do seu rosto e que ia morrer. Então Deus lhe deu uma sentença de morte: tu és pó e em pó te tornarás. E para a mulher, ele disse que ela teria filhos com dores e o seu desejo seria para o seu marido. De modo que o pecado entrou no mundo e com ele entrou também a morte. Deus expulsou aquele casal do jardim e pôs espadas inflamantes no Oriente para impedir que eles voltassem para lá. Porém, Deus deixou uma grande esperança para aquele casal. Deus não amaldiçoou Adão, não amaldiçoou Eva, mas deu-lhes uma esperança que todos nós recebemos dele também. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Escritura diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim, Deus deu a esperança que a semente de Eva, um filho de Eva, haveria de pisar na cabeça da serpente. Na verdade, eles foram expulsos do jardim, mas esta promessa de Deus sobre eles trouxe uma esperança de que um filho de Eva ia pisar na cabeça daquela serpente que fez entrar o pecado no mundo. Então, eles tiveram o primeiro filho chamado Abel, mas não foi esse. Caim matou Abel, então não foi esse o escolhido para pisar na cabeça da serpente. Abel foi morto e não podia cumprir essa promessa. Caim foi o assassino, também não podia ser, porque também foi amaldiçoado por Deus por ter matado seu irmão. E eles ficaram esperando que chegasse esse filho de Eva. Passados tempos, Adão teve o terceiro filho chamado Sete. Então se começou a invocar a Deus, mas ainda não era este. E os tempos se passaram, muitos anos se passaram. Muitos profetas de Deus foram levantados em Israel. Muitos profetas, muitos servos fiéis a Deus, porém a promessa ainda estava longe de se cumprir. Finalmente, o tempo chegou e Deus fez nascer na cidade de Belém um menino chamado Jesus, Jesus de Nazaré. Ele recebeu esse nome porque diz a Escritura: e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a tragédia do Éden foi finalmente resolvida, que Cristo veio para trazer a esperança de Deus para os seus filhos. E assim ele traz uma palavra e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aquilo que o diabo fez para trazer a morte para o homem, para querer desfazer as obras de Deus, foi tudo em vão, porque veio Cristo na plenitude dos tempos e trouxe a glória de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus para a humanidade caída. De modo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele convida a todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De modo que todos os homens que estiverem cansados de seus pecados, cansados de derrota, cansados de viverem uma vida sem graça, sem alegria, sem paz, são convidados por Deus para que, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, volte outra vez a ter comunhão com o Senhor, possa ter outra vez a esperança, a alegria que tiveram os nossos pais lá no Éden e que foi interrompida por causa do pecado que entrou no mundo. Mas o Senhor Jesus veio para consumar a obra lá na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar. E assim ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele rogou perdão para aqueles que estavam em pecado, para que o Pai lhes desse esse perdão, essa oportunidade de eles voltarem outra vez para a comunhão de Deus. Se você está longe de Deus, volte para perto dele. Como o filho pródigo que se afastou, mas por fim ele precisou, sentiu a necessidade de voltar, porque onde ele estava não havia salvação para a sua alma. Assim, todo aquele que está na terra sentindo pecado, o peso do pecado, sentindo a tristeza, sentindo falta de sentido para a vida, o Senhor Jesus é que traz a esperança. Ele é que dá para nós a comunhão com o nosso Deus. Ele que nos reconcilia com Deus. Portanto, entregue os seus caminhos ao Senhor. Se lembre que a tragédia do Éden realmente foi algo terrível, que trouxe a morte para toda a humanidade. Mas Cristo veio para trazer a vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vida de Jesus vem para nós, para todo aquele que o recebe de coração. Deixe o Espírito Santo operar na sua vida. Não olhe para as coisas deste mundo, porque o diabo é mentiroso e é enganador. Assim como ele enganou Eva e Adão lá no Éden, e fez o pecado entrar no mundo, e o mundo caiu em miséria, assim ele continua fazendo hoje. Porém, o Senhor nosso Deus é maior do que tudo e todos, e o seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, reconciliou com Deus o mundo que estava em pecado. Todo aquele que recebe a sua palavra, recebe o seu amor, é salvo. Não entre em condenação, mas passa da morte para a vida, de modo que escute a voz de Deus. Deixe Deus operar. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Que Deus continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.